Dói o meu coração estar aqui cumprindo o triste dever de falar sobre o professor José Dias Sobrinho, quando ele deveria estar aqui falando sobre sua gestão como diretor da Faculdade de Educação. Mas teve o mau gosto de nos deixar cerca de 20 dias atrás, no dia 10 de setembro deste ano. Quando eu entrei na Faculdade de Educação, ela tinha apenas 1 ano e meio de vida. Eu entrei em julho de 1974 e ela foi criada no segundo semestre de 1972. O professor José Dias já estava aqui, ele foi um dos pioneiros, um dos primeiros a chegar na Faculdade de Educação. Veio do Paraná. Era conhecido do professor José Luiz de Aragão, que era para ter sido o primeiro diretor da Faculdade de Educação, mas faleceu num desastre de automóvel. Então, o professor José Dias foi professor desta casa desde os primeiros dias. Foi professor, foi diretor associado nos anos de 1984 a 88, e a partir de 1988 foi diretor titular da Faculdade de Educação. Sempre admirei nele algumas virtudes: a seriedade, a honradez, a dignidade, a honestidade, a franqueza e a generosidade. Ilustro essa última característica dele, a generosidade, com um caso que tem que ver com a minha própria pessoa. Eu passei quase 8 anos nos Estados Unidos estudando e vim para o Brasil trazendo toda a minha mudança. Tudo que eu tinha eu trouxe, veio de navio e eu vim de avião. E ao chegar aqui, por circunstâncias que eu desconhecia, eu não pude ser contratado naquele mês de julho, porque haveria uma eleição logo alguns meses depois e a legislação impedia que a universidade contratasse professores novos durante 3 meses antes e 3 meses depois das eleições, como ainda acontece. Eu tinha algumas reservas, mas concordei em começar a trabalhar num acerto interno, sem contrato e sem receber meu salário, e as coisas se prorrogaram por um tempo muito maior do que eu imaginava e eu fiquei desprovido de recursos financeiros para realmente cuidar da minha vida de alguém que está chegando no país depois de quase 8 anos no exterior. Eu disse isso a uns 2 amigos que eu tinha, e um deles revelou ao professor José Dias a situação minha, e o professor José Dias veio me procurar e disse: eu soube da sua situação, eu queria lhe dizer que eu lhe empresto o dinheiro que for necessário para você se manter, comprar novos móveis ou coisas necessárias nesse período em que você está esperando a sua mudança chegar. A gente não se conhecia bem, a gente tinha se visto, eu tinha mal chegado à Faculdade de Educação e recebi dele essa demonstração de generosidade, né, em favor de alguém que ele mal conhecia, né. Então isso para mim marcou o meu relacionamento com ele, nos tornamos amigos e continuamos amigos até que ele veio a falecer, embora nos últimos tempos tenhamos nos visto muito pouco. Eu quero selecionar 2 fatos apenas que eu me lembro do professor José Dias que ilustram essas virtudes das quais ele era portador: a seriedade, a honradez, a dignidade, a franqueza, a honestidade, a coragem e, naturalmente, a generosidade. Quando foram abertas as inscrições
para a primeira turma do programa de mestrado da Faculdade de Educação, durante o período militar, no final dos anos 70, 3 oficiais militares, 3 coronéis se inscreveram. 2 deles se inscreveram, foram todos aceitos, naturalmente, não? A gente nem passou pela cabeça não aceitar um deles naquela situação. 2 desistiram rapidamente e um deles ficou, o coronel Bernardo Schumann, que era diretor de ensino da Escola de Cadetes aqui de Campinas. Um senhor já de certa idade, alto, forte, sério, sisudo, que numa das primeiras aulas que ele assistiu na faculdade, na disciplina História da Educação Brasileira, desempenhou um papel que deixou a todos bastante intrigados. O professor Casimiro dos Reis Filho, que dava a disciplina de História da Educação Brasileira, fez uma referência à Revolução, ao golpe de 1964 e ao fato de que vários professores de primeira linha da Universidade de São Paulo haviam sido destituídos de seus cargos e mesmo presos, como, por exemplo, o professor Florestan Fernandes. Ao falar no nome do professor Florestan Fernandes, o professor Casimiro viu que o coronel Schumann fazia um sinal de que queria falar, deu-lhe a palavra e ele disse assim: professor, antes que o senhor prossiga, eu gostaria de lhe dizer que eu fui o oficial militar que deu voz de prisão ao professor Florestan Fernandes naquela ocasião, porque eu era o responsável pelo inquérito policial militar que investigava a conduta e as ideias do professor. Todo mundo ficou chocado, né? Assustado. Acredito que, inclusive, o professor Casimiro, que, meio sem saber o que fazer, agradeceu a informação dada pelo coronel Schumann e prosseguiu com a sua aula numa direção diferente daquela em que ele estava vindo. Todo mundo se sentiu numa situação sui generis em relação ao coronel Bernardo Schumann. Ninguém sabia exatamente como se relacionar com ele, como tratá-lo, se o chamava como um colega de Bernardo, ou se o tratava como professor, ou se o chamava de coronel. Ele costumava vir às aulas no início fardado, né? Eu me lembro de uma situação quando eu era coordenador da pós-graduação, que ele veio conversar comigo e na conversa, estávamos ambos sentados, eu me levantei para tirar um livro da estante, assim que eu levantei, ele se levantou também, colocou em posição assim, de sentido. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, eu fui treinado a não ficar sentado quando um superior meu está de pé. Eu falei, mas eu não sou seu superior hierárquico aqui, eu sou professor, coordenador do curso, mas somos ambos professores, né? O senhor na rede pública de Campinas, na Escola de Cadetes, e eu aqui. Mas ele tinha esse tipo de comportamento que, de certo modo, intimidava os colegas e intimidava até os professores, mesmo ele não tendo a intenção de fazer isso. O resultado disso é que ninguém queria ser orientador do coronel Bernardo Schumann, né? Não seria uma tarefa fácil. O único que se dispôs a orientá-lo foi o professor José Dias Sobrinho, que também tinha certas características parecidas com a do coronel Schumann. Ambos eram sérios, meio sisudos, de pouca conversa, de pouca risada e coisas desse tipo. E o professor José Dias assumiu a orientação do coronel Bernardo Schumann na sua dissertação de mestrado. Para encurtar a história, tornaram-se amigos, né? O relacionamento deixou de ser um relacionamento de um professor orientador com um aluno orientando,
passou a ser um relacionamento de amigos. Eles se frequentavam as respectivas casas. Contou-me várias vezes o professor José Dias que às vezes atravessavam a noite conversando, né? Conversando sobre a dissertação de mestrado, conversando sobre o mundo acadêmico, a Unicamp, conversando sobre a vida em geral. E essa amizade se estreitou. Depois eu perdi contato com tanto o Coronel Schuman como o professor José Dias, porque fui para São Paulo trabalhar no governo do estado. Quando eu voltei, um dia estava na cidade, no Largo do Rosário, e encontro o Coronel Schuman, mas quase não o reconheci, porque em vez de uma farda, ou em vez de um paletó, um blazer, ele estava usando uma camiseta, uma bermuda assim dessas meio desfiadas, né? Um chinelo de dedos, né? Tinha o cabelo grande, não? Aquele cabelo de militar ao qual eu estava acostumado, e estava de mãos dadas com uma mulher bem mais jovem do que ele. Eu sabia não ser sua mulher, sua esposa. Eu perguntei como é que iam as coisas, se tudo estava bem, e ele disse, muita mudança, professor. Na minha vida, eu pedi demissão da minha função como professor e diretor de ensino da Escola de Cadetes, abandonei a carreira militar, voltei à minha função, ele era arquiteto, e estou trabalhando, continuo a trabalhar no ensino médio, na escola pública estadual. E, além de tudo, me divorciei da minha mulher, era casado há quase 30 anos, e estou aqui, né, namorando, apresentou a moça. Sabe? Eu dei os parabéns, né, pelas mudanças que me pareceram curiosas e interessantes. E certamente ele estava com um ar muito mais descontraído e feliz do que antes. E eu, depois de me despedir, vinha me encontrar com o professor José Dias e perguntei a ele o que aconteceu, né? E ele disse que nessas inúmeras conversas que eles tiveram noite adentro, o Coronel Schuman foi demonstrando a sua insatisfação com a vida que ele vivia, o emprego que tinha, a carreira que havia assumido, que já estava quase no final, e que num gesto que até intempestivo, ele resolveu terminar com tudo isso, terminou também com o casamento e resolveu viver uma nova vida na qual, segundo me narrou o professor José Dias, ele estava muito mais feliz e satisfeito do que anteriormente. Como eu disse, o único professor que se dispôs a orientar o Coronel Schuman foi o professor José Dias. E talvez de todos os professores da faculdade, que naquela época já tinha quase 100 professores, de todos os professores, o professor José Dias era o único que poderia ter provocado uma reviravolta na vida pessoal do Coronel Schuman, pela sua calma, seriedade, honradez, dignidade, franqueza e coragem, né? Disse-me ele que disse coisas em alguns momentos ao coronel que nenhum de nós, outros colegas dele, teria coragem de dizer. Então, acho que essa postura do professor José Dias demonstra que ele, mesmo quando diretor da faculdade, não abandonou suas funções docentes, suas funções de pesquisa, suas funções de orientador de dissertação. E foi capaz de ter um relacionamento com um aluno, é verdade que um aluno atípico, que revolucionou a vida daquele aluno.
levou o aluno a uma experiência de, eu reputo, de quase uma conversão, não religiosa, mas uma conversão de um jeito de olhar e ser no mundo para um jeito diferente. Narro um segundo fato. Havia na faculdade uma aluna de mestrado que era professora da PUC de Campinas e que era uma professora muito conceituada, né, na sua unidade, já estava lá há muitos anos, e que não tinha mestrado, como muitos professores da PUC não tinham naquela época, e veio fazer o mestrado aqui na Faculdade de Educação. O mestrado se alongou por muito tempo, e eu fiquei surpreso um dia quando recebi uma notificação da Comissão de Pós-Graduação de que eu era um dos membros da banca examinadora da dissertação daquela aluna que era ao mesmo tempo professora da PUC. Sabedor de que o professor Zé Dias era o orientador dela, eu, depois de ler a dissertação e achar que não tinha condições de ser aprovada, não estava na realidade amadurecida e totalmente acabada, procurei o professor Zé Dias e disse isso a ele. Ele falou assim, eu sei, e eu concordo com você. Eu disse isso a ela, mas ela insistiu que tinha o direito de defender, que eu não poderia tolher esse direito, barrar a sua progressão na carreira, impedindo que ela defendesse a tese, a dissertação naquela ocasião, e eu disse a ela, se você pensa assim, eu não vou impedir que você apresente sua tese. Mas eu advirto você de que é muito difícil que a banca venha aprovar essa dissertação. Se você quiser apresentar nessas condições, você pode fazê-lo. No dia da defesa, né, a sala da congregação estava cheia, com os convidados, colegas, alunos dela, amigos. E nós tivemos aquela reunião prévia da banca, o professor Zé Dias, eu e o terceiro membro. E todos fomos unânimes em que a tese não tinha condições de ser aprovada se defendida. Então nós sugerimos ao professor Zé Dias que considerasse que a banca decidiu não arguir aquela tese naquele momento, por não estar ainda suficientemente amadurecida, e que, portanto, não haveria a defesa naquela ocasião, mas que a aluna poderia continuar trabalhando na tese e apresentá-la novamente quando ela estivesse mais completa, mais redonda, mais bem acabada. O professor Zé Dias disse, deixem comigo que eu vou lá e comunico essa decisão a ela e a toda a comunidade que está assistindo. A defesa veio para assistir uma defesa de dissertação, né? Foi lá sozinho, enfrentou a aluna com tranquilidade, serenidade, coragem, eu diria, explicou o que havia acontecido, disse que a banca lamentava que isso ocorresse, mas que a responsabilidade havia sido da aluna que tomou sobre si a responsabilidade de apresentar a tese a dissertação para a defesa contra a recomendação do orientador. Acho que isso demonstra, primeiro, uma pessoa franca, honesta, que não foge de situações difíceis, que as enfrenta com coragem e com sentimento humano de respeito à pessoa que estava passando por aquela situação. Foi a primeira vez e única em toda a minha carreira universitária de mais de 40 anos que eu vi uma tese não ser aceita e não ser naquele momento aprovada.
Acho que esses dois fatos demonstram, comprovam aquelas virtudes que eu atribuí no início ao professor José Dias. Foi uma personalidade única que passou pela Faculdade de Educação como professor, como pesquisador, como diretor associado e como diretor. E fora da Faculdade de Educação, ao terminar a sua gestão como diretor titular, veio a ser pró-reitor de pós-graduação da universidade. Uma personalidade única, né, que não será substituída, vai deixar um vazio, uma lacuna na vida da faculdade, na vida dos seus amigos, na vida dos seus alunos, na vida de todos os que conviveram com ele. Eu sinto isso muito de perto porque, além de ter me tornado amigo, mais para frente eu me tornei compadre dele. Ele se casou em segundas núpcias com a professora Márcia Regina Ferreira de Brito, também da Faculdade de Educação, e ela era madrinha da minha filha mais nova, e, portanto, quando ele se casou, ele se tornou meu compadre. Além de perder um amigo e um colega, eu perdi um compadre. E me sinto aqui com tristeza nesse papel de prestar um depoimento que vai registrar a contribuição do professor Zé Dias à Faculdade de Educação, em especial como diretor da casa que foi durante 8 anos como associado e titular, e professor, pró-reitor, pesquisador, reconhecido e admirado por todos.